Então, mas aí tem uma invisibilidade, né? De pessoas negras que estão discutindo, que estão falando e que não têm o mesmo lugar ou a mesma valorização que pessoas brancas que fazem a mesma coisa, ou que discutem a mesma coisa, Ju, por conta desse jargão, essa tecla que a gente fica falando do racismo estrutural. Eu vejo muito isso na minha área, no próprio serviço social, né? Os protagonistas negros ficam. Então, quem sabe do teatro experimental do negro, né? Quem sabe da história? Então, para uma pessoa que está ainda. Não existe racismo, então, se não existe racismo, não precisa teatro experimental do negro, né? Se não existe racismo, não precisa cota. Se todos são iguais e o capitalismo dá direitos iguais para a meritocracia, não precisa. Só que daí, quando a gente vai vendo, precisa sim, né? Precisa sim. E pessoas negras ocupando todos os espaços, né? A luta antirracista é essa, né? A gente militar em todos os espaços. E aí, no meu caso, eu estou preferindo, não, né? Usando muito autores negros, dizendo para os estudantes: olha, tem isso, tem aquilo. Eu até vou pôr aqui uma imagenzinha, tá? Mas não é exibição, não, tá? É só uma imagem que está do meu lado aqui mesmo no Prezi, que são as inspirações. Ai, carambola, calma aí, gente. Eu vou pôr uma imagem para vocês verem aqui. E eu quero ler um poema antes de eu ir embora, tá? Ai, que aqui. Show isso aí, hein? Ah, pensa, eu não sei usar o Prezi, mas é bom, né? Depois eu dou as dicas para você, viu? Pede para a Tereza meu contato. Que charme! Olha só, deixa eu falar aqui, né? Ó, quem que está aqui? Então, descrevendo a imagem, né? Tem pessoas, acho que são 12 pessoas, se eu não me engano. Temos a imagem aqui do Abdias do Nascimento, da Maria Lugones na sequência, do Clóvis Moura, da Beatriz do Nascimento, do Guerreiro Ramos, o quinto aqui do meio, o Ailton Krenak, a Lélia Gonzalez, Ramon Grossfogo, que é de Porto Rico. Aí a gente tem o Franz Fanon, temos o Eric Williams. Aí, Carla, fica a dica para você, viu? De Trindade e Tobago. Ele tem um livro sensacional, ele é marxista, e o livro é Capitalismo e Escravidão. Não sei se você já leu, já conhece. Não conheço. O César, da Martinica, a Oxi Curriel, que é da República Dominicana, mas mora na Colômbia, ela é feminista decolonial. O Aníbal Quijano, que eu já comentei, né, do Peru. Silvia Rivera Cuzicanque, boliviana. O Aquile Mbembe, que está famoso, né, o pessoal tem usado bastante. O CLR James, Trindade e Tobago, que o CRL James ele fala da Revolução do Haiti. A Oirunke Oyemune, nigeriana, feminista africana, e o Silvio Almeida. Então, eu coloquei algumas pessoas aqui só para mostrar, né, quem são essas pessoas. Então, quando o Portinho falou, já lembrei desse slide aqui, dessa imagem. Que maravilha. Porque quem são? Fantástico. Né? A gente conhece Fantástico. essas pessoas. Então, Fantástico. vale a pena, né? Vale a pena procurar, ler, sair, inverter o ponto de vista, né? Inverter o ponto de partida. Aqui tem uma outra imagem aqui rapidinho. Ai, que Aquela chiqueza! folgada, né? O professor é profissional, hein? Com vergonha de você fazer Vocês isso. esperavam o quê de mim? Muito vergonha, fantástico! Adorei isso aí. Olha só, gente, Globo. que linda essa imagem. Essa artista, ela chama Harmonia Rosales, é cubana. E ela faz uma releitura, né, dessas obras clássicas. Então, a arte dela é sensacional. Digita no Google aí, né, quem puder, Muito e legal. conheça. Harmonia Rosales. E aí tá aqui, né, que aí a minha frase, né, precisamos enegrecer. A gente precisa enegrecer o nosso ponto de vista e onde a gente parte. Eu tenho pesquisa que é com Angola, Moçambique, né? A gente fala assim, olhar do sul, né? A gente vai olhar a partir daqui e entender a realidade. A gente não quer mais
de lá explicando para a gente. Né? Agora eu posso ler, se permitir, o poema da Conceição Evaristo? Mas, Eu me claro, prazer, um prazer. Já. Professora Olha só, já abriu a parte cultural, né? Olha, eu tô com medo dessa coisa. Olha só. Profissional. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Lindo. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. Fantástico. Eu trouxe esse poema aqui para gente pensar no Dia da Consciência Negra, tá? Lindo. Adorei. Sensacional. Adorei o poema, tecnologia, maravilhoso. tudo. Vocês viram? Tecnológica total, gente. Depois eu quero uma aula. Aula remota. Eu quero aula depois de como usar esses recursos aí que a gente precisa aqui, né, Carla? Claro! Aí, assim, já que a professora já abriu a parte cultural aí, ó. Vamos agora, vamos seguir aqui, Carla e Paulo, suas dicas aí. Quem é que inicia aí? Carla? Quer que eu comece ou tu, Paulo? Tá, olha só, eu já mostrei esse, né? Que quem quiser pode me procurar, @CarlaCastroP, depois eu faço a mão. E tem esse aqui, ó, Sankara, o Herói Esquecido, é do professor Lucas Bittencourt Fortes. Ele deu esse livro aqui pra gente e a gente fez uma rifa. Esse aqui, a ganhadora ainda não buscou comigo, por isso tá aqui em casa. Mas o Lucas tem exemplares para vender, dá para procurar ele na internet, que o Sankara foi um revolucionário, né, africano. Ele fez uma revolução, eu não consigo dizer o nome do país dele, porque é um nome bem difícil de falar. Burkina Faso. Pode ser. E aí conta a história dele, assim, é muito legal, muito, muito bom esse livro. E o outro é sobre a luta antirracista, né? E queria também deixar de novo aqui como sugestão de filme, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o Judas Negro e o Messias, né? Que acho que é um filme que fala da história lá dos Panteras Negras, fala da história do Fred Hampton, que eu não lembrava aquele dia, agora hoje eu lembrei de cara, que é um dos líderes, né, do movimento dos Panteras Negras, e acho que é importante nesse momento, assim, que, né, já que está nos Trending Topics, né, botaram até uma jornalista, tiraram debaixo do tapete para a Globo News. Acho que eu não gosto muito disso, até hoje eu escrevi no meu LinkedIn sobre isso, que eu uso muito o LinkedIn. O LinkedIn virou Wakanda hoje. Era de, né, você, S.A., Veja, Folha, era só matéria sobre negro. Amanhã não vai ter mais nada disso, né? Ontem não tinha nada disso, porque para eles é uma data, né? E acho que, inclusive, até a gente aqui não falou, vou falar bem rapidinho, a origem desse dia 20 de novembro, né? A origem do 20 de novembro é porque ele marca o dia do assassinato do Zumbi dos Palmares, né? Que fez uma luta, porque era, né, uma liderança do Quilombo de Palmares. Ele foi assassinado pelos soldados portugueses, né? E aí passou por muito tempo sem se ter uma luta, né, tão forte como ele fazia. E na década de 70, um gaúcho, né, chamado Oliveira Silveira, organizou alguns coletivos negros aqui em Porto Alegre, de onde a gente está falando, nós três, eu, o Paulo e o Portim. Vários coletivos de pessoas negras se organizaram e na noite do dia 20 de novembro, essas pessoas fizeram um ato pelas ruas de Porto Alegre reivindicando
a liberdade do povo negro e também fazendo um contraponto ao 13 de maio, que é a lei lá da Bebel, né, da princesa Isabel, que diz que libertou, mas que não libertou nada. E aí surgiu a data, né, o 20 de novembro, começou por Porto Alegre e depois se espalhou pelo Brasil, em alguns estados, algumas cidades é feriado, aqui não é feriado. E aí quero até aproveitar já para deixar aqui o convite para quem estiver por Porto Alegre. A gente vai fazer amanhã, à 1h30 da tarde, uma plenária aberta para brancos, negros, para todas as pessoas que têm na sua vida a luta antirracista. A gente vai fazer uma plenária da Unidade Popular no viaduto do Brooklyn, que é ali perto da URGS, à 1h30 da tarde, e dali a gente vai sair caminhando e a gente vai até o Largo Glênio Pérez, onde às 13h30 começa a concentração para a saída da Marcha Zumbi Dandara. Eu estou participando da coordenação dessa atividade e amanhã, pela primeira vez, agora eleita recentemente, né, que eu faço parte do Diretório Municipal da UP, amanhã, pela primeira vez, eu vou fazer uma fala em nome do partido. Eu nem sei se eu vou conseguir dormir essa noite, que eu estou bastante ansiosa, porque para mim é uma data já sempre importante, mas amanhã eu vou ter essa responsabilidade de falar em nome do partido. Mais 2 companheiros vão. A gente vai ter uma fala pela União da Juventude Rebelião, que é a nossa juventude, e pela Mirabal. A gente também vai fazer uma fala, porque a gente entende que os jovens e as mulheres são os negros que são as pessoas que são mais atingidas, né, pela violência pelo policial, pelo genocídio, pelas políticas do governo Bolsonaro. Então a gente vai estar lá amanhã com todo o nosso povo, com gente branca, porque a gente não é sectária, né? Fazer luta antirracista sem gente branca é sectarismo, a gente não defende isso. Então amanhã a gente tem um dia aí de muita luta, e quem tiver por outros estados do Brasil pode entrar lá no Instagram Povo na Rua Fora Bolsonaro, que a gente está concentrando todas as publicações com todos os lugares. São mais de 200 atos espalhados pelo Brasil, que é Fora Bolsonaro Racista, né, que é uma temática que foi tirada nacionalmente, mas aí em cada estado. Aqui amanhã, por exemplo, a primeira faixa vai ser 50 anos da Marcha Zumbi Dandara, porque foi aqui que teve origem essa data. Obrigada aí. Isso aí, boas dicas. Há controvérsias nessa questão da origem, hein, Carla? Hoje num debate que a gente, aqui o canal, ele passa um debate da Rede Estação Democracia, né, um espaço plural, e hoje foi também no espaço plural a Consciência Negra, e tinha um ativista negro lá de Salvador que meio indignado com essa questão que a gauchada quer que a origem seja aqui. Ele diz que é lá de Salvador, que é o movimento lá de Salvador que criou... Os registros históricos contradizem que ele está falando. Eu não sou defensora de gauchismo, essa coisa. Treta do Iapoque do Chuí. Eu acho que independente de onde saiu... Independente de onde seja, o importante é a data existir, né? É isso aí. Oliveira Silveira Grande. Vamos, assim, ó, já vou dar um spoiler, não vão embora, porque a live termina com um poema de Oliveira Silveira sendo declamado aqui. Ah, legal. Nós temos um grande amigo aqui, o Jorge Amaro, que é lá o vereador de Mostardas hoje em dia, aí, que ele declama Oliveira Silveira, e a gente fez uma vez aqui um sarau aqui no canal da RS para Desporto, mais de um ano, eu acho. E aí eu lembrei hoje desse sarau, aí vamos passar um Oliveira Silveira. Olha a professora ali com um zumbi ali, cara, é profissionalista, tá se exibindo, né, cara? Tá se exibindo. Agora ela começou a se exibir para nós aí. Agora tá demais, professora. Olha aí, ó. Paulo, tuas dicas aí. Paulo, depois eu dou a minha. Eu acho assim que a professora, ela tá fantástica, sabe? Tá demais, professora, sendo professora e negra tem que ser assim, sabe? Porque eu tenho uma pontinha dentro da universidade há uns 9 anos que eu direciono um curso para os estudantes de design numa universidade aqui do Sul, e teve um momento que toda vez no ano uma gurizada nova que entra, e teve um momento que aí eu estava organizando para um grupo para fazer uma manifestação e tal, feito do trabalho, e o grupo queria ter uma pessoa negra para representar.
e eles não tinham nem amigos para chamar para representar. E aí, não tinham professores também na universidade que eles conheciam. Não tinham colegas. Inclusive, aí uma das alunas chegou para mim e disse assim, professor, a gente tem duas senhoras que elas são ali da área da limpeza, mas a gente está com vergonha para chamar elas para representar. Aí o outro aluno olhou para mim e disse assim, professor, desculpe, poderia ser o senhor para representar? Caralho! E aí eu representei. E depois de representar, eu... estudante de design, né, velho? Recém entrando na faculdade. Aí eu disse assim, reflitam sobre isso. Então, a presença de um professor negro dentro da universidade, eu considero como uma bomba atômica. Porque só o olhar com certeza. Já é um choque, sabe? Só ter que enfrentá-lo já é também um choque. Então, e nós que temos essa condição de chegar a um determinado lugar, de uma certa forma, a gente até tira a oportunidade, né? Porque muitos assim, bom, então já tem ele, tá bom, não precisa mais outro, entende? Já está representado. Então, a gente ainda tem essa dificuldade também, né? De também interpretar, não só dentro da universidade, mas no próprio meu trabalho, inclusive, também. Né? Então, assim, é muito importante isso, professora. Tem que ser muito exibida. E ainda mais com essa inteligência toda, assim. Tem que botar isso. Nossa, se o dia que eu tiver com baixa autoestima, tristinho, eu vou pedir pro Portinho, me abre um espaço lá no canal. Porque é verdade. Ficar animada. É verdade, é isso. Muitas vezes acontece comigo, as pessoas se surpreendem porque elas não têm contato. Muitos não têm contato. É verdade. Só que isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E, de uma certa forma, sem dar muito... Eu acho que até atrapalho. Porque dentro dessas instituições a gente também não tem voz para dizer assim, não, tá faltando mais gente aqui, entendeu? Tem que trazer mais gente aqui, não tem essa fala. Né? Então, é muito importante assim, a gente se manifestar dentro da questão educacional. É fundamental, sabe? Eu soube que o Haddad tinha trazido, na época dele, como ministro, de trazer a educação e informação sobre a afrodescendente, né? A questão dos livros didáticos para trazer dentro da escola. Isso tem que acontecer, isso precisa acontecer. A gente não pode, literalmente, entender a gastronomia do negro através somente do que vem de quem foi escravo aqui no Brasil. Nós temos que trazer desde nossos, né, ancestrais, da onde a gente veio, toda a cultura veio atrás de coisas que são importantes salientar e colocar. Então, assim, é importante. E sobre o Oliveira Silveira, né, eu não tive muito contato, porque eu tive contato muito com a mulher dele e com a filha dele, que foi meio prima minha desde a época de infância. Então, eu vivenciei, assim, a história dele, do movimento negro. E aí vocês vão rir, porque o que acontecia lá em casa? Dizia assim, não se mete muito com essas coisas aí, que essas coisas aí são meio complicadas, entendeu? Não se mete com esses negão aí. Não se mete com isso aí, que isso é meio complicado no meio da família. E quando eu entrei na faculdade, ele me convidou para mim falar para os meninos que eram do nível médio, comentando como é que eu me sentia dentro da universidade. E eu tive contato com um doce, né? Uma pessoa docicada, assim, inteligentíssima, assim. Então, para mim é um baita de orgulho de saber que ele tem todo esse envolvimento com essa data importante para nós, né?
Então, por isso que ele tem que ser muito salientado, assim. Eu acho que ele é pouco, sabe, Portinho? Acho que ele é Com pouco. certeza, com certeza. Ele deveria ter muito mais frente sobre o conhecimento, inclusive, daqui do Rio Grande do Sul. Né? Eu, quando conheci, quando o Jorge Amaro declamou aí num evento que a gente foi, eu fiquei enlouquecido, fui atrás, né, do Oliveira Silveira para conhecer mais, né? Mas, pessoal, assim, ó, acho que a professora tem que mostrar o livro dela, estão pedindo ali no chat. Eu tava vendo o chat aqui, eu fiquei sem olhar um pouquinho, tá movimentado aqui, deixa eu agradecer a Luciana. Deixa eu agradecer aqui a Luciana Carvalho, que está conosco. Agradece, a turma está saindo. O Newton Zaroski, aqui, lá de Guarapuava, que está conosco aqui, disse para a professora mandar um abraço para Sandra Lourenço, lá da UEL, que ele conheceu. E o Sandro Silva, que já disse aqui que vai ter que sair e tal, e agradeceu, nos parabenizou, o pessoal tá gostando no chat aqui. E a Tereza pergunta qual o seu livro, professora? Então, esse livro é O Juvenicídio Brasileiro, Racismo, Guerras, Drogas e Prisões. Esse livro é o fruto do meu pós-doutorado e foi publicado, é um livro bem fininho, assim, né? Bem simprão, pela Eduel, aqui pela editora da UEL, a gente lançou esse ano, tem até uma live de lançamento desse livro, e eu abordo essa questão essa categoria, o juvenicídio, que ela é construída por um autor mexicano que chama Manuel Valenzuela, e eu trago o debate dele, que ele faz uma discussão para a América Latina no geral, eu trago para o Brasil. Então, o juvenicídio não é só as mortes, né? O juvenicídio é a violação de direitos, o desmonte, e que vai culminar. E aí a análise aqui é que guerras, drogas e as prisões compõem o juvenicídio brasileiro. Então, e aí uma dica de leitura, ela não é sobre o tema, mas é o livro que eu estou lendo agora, estou até com o marcadorzinho, é o de cabeceira, né? Não é os livros, que é um livro do Boaventura, cara, reformista, viu? Mas é uma graça, gente. O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, do Boaventura de Souza Santos. É um livro que traz um gás, assim, porque ele fala muito da luta, né, da organização das pessoas, das comunidades, no contexto da pandemia. O Estado não foi e as pessoas se organizaram, e ele faz uma leitura sociológica das pandemias. Né, e ele fala que a pandemia tem dois problemas, o medo e o esquecimento. Então, o medo, quando ela acontece, depois se esquece que ela aconteceu e não se prepara, né? Então, é uma dica. E filme, tem uma série na Netflix, como o canal é para desporto, que é do Colin Branco no Preto, que é um jogador de beisebol. É sensacional, né? Uma série assim, tem a questão do racismo, né? Tem várias questões de fundo, assim, é muito legal. O Dr. Gama, que já foi comentado, né? Marighella também já foi comentado. E tinha outro na cabeça, agora eu não lembro, mas enfim. Acho que são as dicas que eu consegui fazer agora. Muito boas, muito boas. Um abraço para vocês, viu, gente? Muito obrigada aí por tudo, pela troca. Nós é que agradecemos. Eu agradeço a Tereza e vocês pela partilha. E o nome do meu projeto na UEL é Aquilombando a Universidade. E que a gente possa aquilombar, né? A universidade e todos os espaços que a gente se encontra, a chamada é essa, vamos aquilombar, porque quilombo é resistência. Maravilha. E um bom 20 de novembro para a gente. Obrigado. Tá bom. Deixa eu fazer minhas dicas aqui, professora, aí a gente já encerra aí, depois eu vou terminar com Oliveira Silveira, né? Primeira dica, aproveitando que a professora falou aí, o canal da Boitempo é muito bom, né? O Boaventura tem um comentário lá, eu sempre assisto, muito bom. Uma outra dica para quem está em Porto Alegre, eu ouvi hoje, amanhã vai ter no Teatro São Pedro um show da Glau Barros com o Cimar Rodrigues, que é um ator negro, 50 anos do 20, fala com músicas e comemoração sobre o
o dia 20 de novembro, né? Eu quero recomendar um filme aqui, ó, dessa maravilhosa aqui, ó, Nina Simone, né? Tem no Netflix lá, What Happened to Miss Simone, né? Que é um documentário, na realidade, né? Apresenta a vida da Nina Simone, com gravações, cartas, entrevistas, enfim. Eu assisti esse filme, achei sensacional, né? E a última dica, fazer um jabazinho aqui lá do povo do clube, né? Do movimento do Inter que eu participo. Ontem, a Carla, não sei se a Carla chegou a assistir, mas ontem foi sensacional, assim, ó. Mulheres Negras e o Futebol. Mulheres Negras e o Futebol. Uma live, assim, ó, maravilhosa. Recomendo. Posso dizer uma coisa sobre futebol? Primeiro, eu não assisti porque eu estava na live do Jornal Verdade, e dizer que aquele meme do cara, aquele que diz todos os dias, tá? Se ele quiser gravar um vídeo para mim, dedicando para mim, eu vou ficar muito feliz, porque eu adoro ele. Então, o Portinho, Colorados que estão assistindo, pede pro cara dizer: Carla, todos os dias, eu amo esse meme. Eu amo, gente. O Adriano é uma figuraça, às vezes ele nos assiste aqui. Providenciem esse vídeo para mim, por favor, que eu quero postar nas minhas redes sociais. Vai ser engraçado uma gremista postar isso aí. Tá bom. Então tá, né? Vamos fechar aqui com o Jorge Amaro declarando aí um Oliveira Silveira, agradecer todo mundo que esteve no chat, Carla, Paulo, professora, sensacional a sua presença aqui. Queremos outras vezes aqui na bancada conosco para tratar de... Eu só esqueci de indicar o Amarelo do Emicida, né? O documentário. Muito bom. E tem um outro dele no GNT, que aí tem que ter canal assinado lá e tal, mas que chama O Enigma da Energia Escura. Sensacional. Eu esqueci de falar desses dois. Tá, joia. Vamos de Oliveira Silveira, então, aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. todos Boa e todas. Um abraço para vocês. Vamos voltar, então, com Oliveira Silveira. Então, vou começar com o poema 13 de Maio. 13 de maio. 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas como este verso. Liberdade, asas sem corpo, sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14. O Y da encruzilhada, seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14. A resposta gritante, pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais que meia obrigação. O que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro. Nem como pergaminho, nem pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro. O que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida e luz, chama negra em trevas brancas. Quem sabe só com isto. E o que temos, nós lutamos para sobreviver. E também somos esta pátria. Em nós, ela está plantada. Nela, crispamos raízes de enxerto, mas sentimos e mutuamente arraigamos. Quem sabe só com isto? Que ela é nossa também, sem favor, e sem pedir, respiramos seu ar. E largos narizes livres, bebemos à vontade de suas fontes. E grossas beiçadas fartas, destapamos horizontes. Com a persiana graúda das pálpebras, escutamos seu baita coração. Com o nosso ouvido musical, com a nossa mão gigante. Batucamos no seu mapa. Quem sabe nem com isso? Então, vamos rasgar a máscara do 13,
para arrancar a dívida real com as nossas próprias mãos. A grande mensagem do Oliveira Silveira, ela nos diz, de certa forma, o que foi o 13 de maio. E para fechar, eu vou fechar com um poeminha pequeno no tamanho, mas gigante na sua mensagem. É o poema Transmissão. Eu deixei esse poema por último, porque é o menor poema, mas aquele que eu considero mais profundo. Querem que a gente saiba que eles foram senhores e nós fomos escravos. Por isso, eu te repito, eles foram senhores e nós fomos escravos. Eu disse, fomos. Que nenhuma corrente, que nenhuma barreira nos impeça de viver em igualdade de oportunidades. Foi um privilégio gigantesco estar aqui contigo, Pedro, meu grande amigo de tanto tempo, que fazia muito tempo que não nos víamos, não partilhávamos espaços juntos. Somos irmãos de luta. Mari, foi um prazer gigante te conhecer. Muito feliz. Ana Paula, Fernanda, todos que passaram por aqui. Pablo, grande amigo. Tirando o fato de ser colorado, grande amigo.